Gilvan Brito. Estou aqui para abordar o tópico de número 1 da lição de número 10, que é deveres civis, morais e espirituais. Eu ficarei com o primeiro tópico, que é deveres civis. Deveres civis ele é subdividido em 3 itens. O primeiro item é a natureza do Estado. O segundo item é o propósito do Estado. E o terceiro item é a Igreja e o Estado. Deveres civis. Quando nós falamos de deveres, nós logo lembramos sobre nossas responsabilidades e compromissos que, como cristão, nós devemos exercer. Paulo, logo quando escreve à igreja que está em Roma, no capítulo de número 13 e versículo de número 1, ele fala a respeito da primeira responsabilidade que a igreja romana, a igreja cristã da época, deveria exercer com as autoridades civis, que seria a sujeição e a obediência. Paulo, ele fala em Romanos capítulo 13 e versículo de número 1 o seguinte: toda a alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então Paulo, a princípio, está dizendo que a primeira responsabilidade da igreja é ser sujeito às autoridades. Mas Paulo vai um pouco mais além. Ele fala que a responsabilidade da igreja não seria simplesmente com as autoridades, mas também para com o próximo. No versículo de número 8, ele diz o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, que com amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Ora, aqui está mais uma responsabilidade da igreja, que é amar o próximo. É um grande compromisso da igreja presente, da igreja moderna, que é cumprir um dos mandamentos do Decálogo, que Jesus também ele fez menção, revisou esse mandamento no Novo Testamento. E agora Paulo reforça a mesma ideia do Cristo, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. E a Bíblia está dizendo que é uma grande responsabilidade, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo essa igreja, diz: não deveis coisa alguma a ninguém a não ser o amor. Então, quem ama cumprirá toda a lei. Paulo também fala sobre uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade para com a própria vida pessoal. Nós sabemos que nos dias em que vivemos, existem cristãos que estão vivendo uma vida relaxada, sem compromisso, né, sem nenhuma dedicação na sua vida devocional. E então Paulo fala sobre essa grande responsabilidade, esse grande dever que o cristão deve ter para com a sua própria vida espiritual. No versículo de número 11 do mesmo capítulo, ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos ser uma pessoa relaxada e despreocupar com a nossa própria vida, mas que nós devemos estar preocupados, né, com a nossa própria vida espiritual. Isto é, nós devemos sempre estar em constante leitura da palavra de Deus, sempre orando, porque esses ingredientes são base sustentável para a nossa espiritualidade. Porque se assim não fizermos, nós estaremos dormindo o sono da negligência espiritual. Então Paulo pede que nós venhamos a despertar-nos do sono, porque a salvação ela está bem perto, mais antes do que quando aceitamos a fé. Então esses são alguns deveres que Paulo passa para a igreja que está em Roma, e que também, num contexto geral, ele pode ser aplicado a nós hoje. Nós, como igreja que somos, nós devemos e temos que ter os mesmos direitos e deveres e responsabilidades que Paulo ensinava a essa igreja em Roma, que é obedecer às autoridades, amar o próximo e se preocupar com a própria vida pessoal. Deveres civis. A natureza do Estado. O que é o Estado? O Estado, na verdade, ela é uma organização política, social e juridicamente, né, que também pertence a esse Estado, um território, cuja a lei máxima que rege
esse Estado é uma constituição escrita que é regida por um governo que tem soberania reconhecida tanto interna como externamente. Então, o Estado é uma autoridade que é constituída e delegada. Ou seja, Paulo está dizendo que é, o Estado é uma autoridade que Deus constituiu e que a ela nós devemos obedecer. Então, se o Estado é uma autoridade, o que deveria ser autoridade? Paulo, quando escreve a igreja que está em Roma, no capítulo de número 13, ele fala de autoridades superiores. O termo autoridade, que é o termo grego exousia, ele aparece 102 vezes no Novo Testamento. Só no contexto do capítulo 13, Paulo fala aí mais ou menos 4 vezes usando o termo exousia para autoridades. E a expressão autoridade usada por Paulo ali é a mesma coisa que governantes civis. Então Paulo está dizendo que todo governante civil ou toda autoridade civil ela é constituída por Deus. Então, se é constituída por Deus e como crentes obedientes que somos, nós temos então que honrar essas autoridades, respeitar essas autoridades. Mas eu queria dizer aos irmãos também que, por mais que Deus tenha constituído autoridades em vários lugares, Deus ele continua sendo a autoridade máxima sobre a face da terra. E abaixo de Deus vêm as demais autoridades. Nós encontramos aí abaixo da autoridade de Deus, autoridades angelicais, podemos dizer assim, que são os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Abaixo dessas autoridades angelicais, na atmosfera terrestre, nós temos a autoridade das trevas, a gente não pode negar isso, que são as potestades, os poderes do mal, né, o diabo, Satanás, né, e toda essa potestade são autoridades. Podemos dizer também que abaixo dessa autoridade, abaixo da atmosfera, onde estão aí as autoridades das trevas, nós encontramos aí as autoridades terrenas, né? E que num contexto brasileiro, quem seriam essas autoridades? Seriam as autoridades presidenciais, os presidentes, vice-presidentes, magistrados, governadores, né? Senadores, deputados distritais, federais, prefeito, né? E aí vem vereadores, enfim, todos esses governantes são autoridades. Eu poderia arriscar e dizer que o texto em que Paulo escreve, ele é genérico, porque eu posso encontrar também aí outras autoridades, né, como a autoridade eclesiástica, autoridades como pastores, os anciões, presbíteros, evangelista, apóstolo, que são autoridades eclesiásticas. Também eu poderia citar a autoridade familiar como sendo uma autoridade também constituída por Deus, o pai de família. E todas essas autoridades estão abaixo da autoridade máxima que é Deus. E essas autoridades que Deus constituiu, tanto terrenas como eclesiástica e familiar, a Bíblia ordena que nós devemos obedecê-las. A autoridade eclesiástica, no caso dos pastores, a Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos pastores. No caso da autoridade familiar, existe um mandamento com promessa, onde a Bíblia diz: honra pai e mãe, para que vivas bem sobre a face da terra e que os dias sejam prolongados. Então, essas autoridades devem ser obedecidas. E a Bíblia afirma que toda autoridade é constituída por Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, no capítulo 19 do livro de João, a Bíblia diz que Pilatos, quando interrogava Jesus, parece que Pilatos ele ficou um pouco incomodado pelo fato de Jesus fazer perguntas a Pilatos, de Pilatos fazer perguntas a Jesus e Jesus não responder de imediato às suas perguntas. E aí no versículo de número 10, a Bíblia diz que Pilatos fala o seguinte para Jesus: não me falas, ou seja, não me respondes a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus no versículo 11.
ele disse o seguinte: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está dizendo para Pilato que a autoridade que ele possui, o poder que ele possui, foi dado de cima. Deus outorgou isso para Pôncio Pilatos. No livro de Provérbios, que são alguns textos inseridos pelo próprio escritor da revista, ele fala ainda, confirmando que essas autoridades foram constituídas por Deus. É livro de Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 15 e o versículo de número 16, que é uma afirmativa de que Deus estabeleceu as autoridades sobre a face da terra. Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo de número 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam a justiça. Versículo 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, assim todos os juízes da terra. Ou seja, o texto escrito aqui está afirmando que Deus é que estabeleceu os reis e que Deus estabeleceu os governantes, ou os que governam, porque Deus é que estabelece toda a autoridade sobre a face da terra. Então, queridos irmãos, toda autoridade é constituída por Deus e o nosso dever é obedecer essas autoridades. Mas qual é o verdadeiro propósito dessas autoridades, ou qual o propósito do Estado? Ainda baseado em Romanos, capítulo de número 13, e versículo de número 3 e o versículo de número 4, Paulo ensina que essas autoridades que foram constituídas por Deus têm um objetivo. Olha o que disse Paulo: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para amar. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e receberás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Então eu entendo que Paulo está dizendo que esses governantes, na verdade, são servos de Deus. Eles trabalham para o propósito de Deus, para estabelecer o bem sobre a face da terra, para que não haja uma anarquia, uma desordem, mas para que o mal seja corrigido. Então, eles são nada mais do que servos que trabalham a favor de Deus para manter a ordem, para manter a organização e para que o mal não prevaleça. Esse é o propósito do Estado. A Igreja e o Estado. Nós somos cristãos, somos bons cidadãos e nós temos vários propósitos, vários objetivos, nós como cristãos, para com o Estado, vários compromissos e deveres para com o Estado. E um dos deveres que nós temos para com o Estado, sendo igreja, é que nós não devemos ser como aqueles que falam mal das autoridades, que espraguejam as autoridades, que sempre está fazendo críticas contra as autoridades. O nosso papel, Paulo, ele ensina a Timóteo, no capítulo de número 2, que o nosso dever como igreja em relação ao Estado não é falar mal, não é criticar, ainda que eles venham cometer coisas erradas, como tem cometido vários deslizes, os governantes. Talvez alguém pode me perguntar, mas Deus estabeleceu essas autoridades, mas por que nós vivemos nesse caos, nessa crise política, econômica? Eu diria para você que isso é falta de uma boa administração, de uma ingerência. Isso aí é falta de administração do dinheiro público, por isso que está existindo tudo isso. Mas mesmo assim,
com essa falta de administração, não podemos descartar a ideia de que essas autoridades foram constituídas por Deus. De fato, Deus constituiu essas autoridades, ainda que eles estejam se rebelando contra Deus. Entanto, o nosso papel não é criticar, mas é orar por essas autoridades. Paulo ensina a Timóteo que o papel da igreja com relação ao Estado é fazer orações pelas autoridades. Olha o que ele diz no versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, a relação da Igreja e do Estado é fazer orações pelas nossas autoridades. Uma outra coisa que eu queria destacar em relação à Igreja, que nós devemos, a nossa relação entre a Igreja e o Estado, é pagar os nossos impostos. E eu queria fazer uma citação aqui do livro de Mateus, capítulo de número 22, né? É a questão do tributo, quando os herodianos, os fariseus e saduceus, que era a elite daquela época, e a maioria deles sempre estava tentando pegar Jesus em alguma falha, e fizeram uma pergunta capciosa para Jesus. Aqui no versículo de número... eu vou ler aqui a partir do versículo 19. Os herodianos perguntaram para Jesus: mostrai-me a moeda. Eu vou ler aqui a partir do versículo 17. Diz assim: diz-nos, pois que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Fizeram uma pergunta para Jesus. Nós devemos pagar tributo a César ou não? E Jesus então, no versículo 18, ele diz: Jesus, porém, reconhecendo a sua malícia, a pergunta mal intencionada, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Vieram, trouxeram a moeda do tributo e apresentaram a Jesus. E então, o que Jesus faz quando pega essa moeda? E eles lhes apresentaram dinheiro. E disse-lhes: de quem é essa esfinge e essa inscrição? Jesus perguntou para eles. Disseram: é de César. Então ele disse: dai, pois, a de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Então, irmãos, o nosso compromisso com o Estado, apesar de nós estarmos comprometidos em orar pelo Estado, para que Deus venha direcionar esses governantes para que dirijam bem o nosso país, o nosso relacionamento com o Estado também é pagar os nossos impostos, é pagar os nossos tributos que são cobrados. Nós não devemos nos esquivar, se esconder e não querer pagar os nossos impostos. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas autoridades foram postas e elas são constituídas por Deus e cabe a nós honrá-las e obedecê-las. E você sabe por que nós devemos obedecer? Para calar a boca daqueles que criticam o Evangelho, que falam mal dos crentes, que falam mal da igreja. Nós não devemos ter nomes daqueles que passam a perna, né, que são caloteiros e que agem como os ímpios venham a agir. Pedro, quando ele escreveu sua carta, ele diz aqui na primeira carta, no capítulo 2, né, e o versículo de número 13, eu vou ler aqui, a partir do versículo 13, ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor, que é ao Rei como superior. Então existe um princípio aqui interessante. A Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos a toda a ordenação humana por amor ao Senhor. Devemos fazer isso por amor, nós devemos obedecer às autoridades porque nós amamos o Senhor, porque nós respeitamos a sua palavra, cremos no Senhor Jesus Cristo e por amor a tudo isso nós devemos respeitar as autoridades. E Paulo vem dizer também no capítulo 13 que
a nossa obediência às autoridades, nós devemos fazer isso com consciência, né? Consciência de que Deus nos ordenou a obedecer a essas autoridades. Portanto, no versículo de número 14 diz: quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. Então esse é o nosso papel para com o Estado. Orar por eles, pelas autoridades, pagar os nossos impostos, e existem muitas outras coisas que poderíamos relacionar entre a igreja e o Estado. E devemos fazer isso para que nós não devemos ser motivo de escárnio dos loucos, dos insensatos, dos zombadores. Então eu quero concluir essa primeira parte da lição, do tópico deveres civis, dizendo que como bom cidadão nós devemos cumprir as nossas responsabilidades, porque se Deus nos fez nova criatura, então nos deu novas responsabilidades. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Eu vou ler aqui, os irmãos já conhecem o texto, mas eu gostaria de ler para que os irmãos viessem a refletir comigo mais uma vez desse versículo que sempre citamos em mensagens, em pregações, e que é importante para a reflexão da nossa lição nesse momento. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então se fez tudo novo em nossa vida, um novo viver, um novo pensar, um novo agir. Então também nós temos novas responsabilidades, porque somos cidadãos dos céus. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus e cidadão da terra. Então, como cidadão da terra, nós devemos cumprir os nossos deveres com os nossos compatriotas, cumprir os nossos deveres com os cidadãos que estão aqui e com as autoridades civis. É interessante que essa consciência nós teremos se de fato formos novas criaturas e nascidos de Deus. Quando Jesus teve um diálogo com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. A palavra grega usada lá para novo nascimento é a palavra norteim, que significa nascido do alto. Então, o que é nascido da terra compreende as coisas da terra, mas o que é nascido do céu, ele tem a natureza de Deus. E se ele tem a natureza de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, então devemos amar o nosso próximo. Então, essa natureza, ela nos impulsiona também a obedecer às autoridades, porque isso é o que Deus quer que nós, como bom cidadão, venhamos a fazer na nossa trajetória de vida cristã. Que Deus abençoe a todos e que os irmãos possam usufruir muito bem daquilo que nós mencionamos nesse momento. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Eu sou o evangelista Gilmar Gonçalves. Estou aqui hoje para comentar o item 2 da lição número 10, deveres civis, morais e espirituais. Bom, deveres morais, item 2. A vida na sociedade, ela é regida por normas de condutas válidas estabelecidas pela própria sociedade, através da edição da Constituição, das leis, dos decretos, da portaria. A Igreja sempre conviveu com o Estado. O Estado tem suas leis para reger a vida em sociedade. A Igreja também tem suas normas de conduta, doutrina, que seus fiéis estão submetidos. Bom, é sabido que a Igreja em Roma ela era composta por judeus e gentios. E os judeus, em muitos casos, devido a interpretações literais da lei de Moisés,
eles estavam tendo conflitos com o Estado romano por se recusarem a obedecer às leis e autoridades civis daquele império. O cristão também vive em sociedade e precisa também ter deveres morais, ter um padrão de conduta exemplar para ser luz do mundo. Isso é um exemplo para as pessoas na nossa sociedade. Se tem pessoas que podem ser um exemplo de moral para a sociedade, acreditamos que somos nós, os cristãos, porque aprendemos de Jesus e é justamente isso que a Bíblia nos ensina. Situação atual. Nosso país passa por um momento difícil. Este tema é muito importante, chegou no momento certo, porque o nosso país está passando por uma crise moral, em que a Operação Lava Jato está investigando e está revelando a desonestidade, a corrupção e o roubo dos recursos e do patrimônio público pelos nossos políticos. Autoridades estão sendo presas por não terem observado os princípios da boa administração, principalmente o princípio da moralidade, que nós estamos estudando hoje. Tendo sido desonestos e corruptos, esses políticos estão sendo punidos pelas suas atitudes reprováveis, ou as suas condutas, ou modo de agir reprovável pela sociedade. Bom, antes de nós estudarmos os deveres morais, nós precisamos entender o que é moral. De acordo com Aurélio Buarque de Holanda, no seu dicionário, ele disse que moral vem do latim morale e está relacionado aos costumes. É um conjunto de regras de conduta consideradas como válidas para uma pessoa ou grupo. Moral, então, significa conduta, modo de agir, costumes, comportamentos válidos. Dever, nós sabemos que é uma obrigação de fazer alguma coisa, né? Diante disto, nós podemos agora dizer que os deveres morais falam da obrigação de regular nossa conduta, os nossos procedimentos, nosso modo de agir, né? Pelos padrões válidos estabelecidos pela sociedade e pela igreja. Então, vai ter as condutas aceitáveis. O que não é aceitável, a lei vai repudiar, a lei vai punir, né? Então, o texto bíblico básico para a abordagem do item deveres morais é Romanos 13, versículo de 8 a 10. Eu quero ler aqui para a gente relembrar e poder ficar bem inteirado do que está sendo falado. O texto diz o seguinte, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Passemos então a comentar o subitem 1 do tópico deveres morais. 1. A dívida que todos devem ter. Como lemos lá no texto, o versículo de número 8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O padrão válido de conduta citado pelo apóstolo Paulo nesse texto são aqueles que estão na lei moral, constante de Êxodo capítulo 20. A lei moral, se você observar bem os mandamentos, os 10 mandamentos que estão ali, você vai verificar que ela regula ou estabelece o padrão aceitável para os relacionamentos do homem com Deus
e do homem com o homem e do homem consigo mesmo. Então é um relacionamento vertical, homem com Deus, um relacionamento horizontal do homem com o homem, né? E quando fala amar a si mesmo, você entende um relacionamento consigo mesmo. Você pode não entender isso, mas nos casos, por exemplo, de você pensar em suicídio, né? Seria um procedimento de você com você mesmo. Então, você não pode se suicidar. Você não pode matar a si mesmo. Suicidar, você não pode. É proibido pela a lei moral. Então, as nossas condutas, elas vão estar sempre beneficiando ou prejudicando alguém, né? A lei vem estabelecer as condutas aceitáveis, consideradas aceitas para harmonizar ou melhorar os relacionamentos entre o homem e Deus, e entre o homem com o homem e consigo mesmo. A ninguém fiqueis devendo alguma coisa. Nos fala que devemos cumprir os compromissos com o próximo. Como assim? Ora, você comprou? Você pegou emprestado? Pague. Devolva. Você não pode deixar de pagar o que você deve. A ninguém fiqueis devendo alguma coisa. A ninguém. Mas o texto abre uma exceção. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Esse texto aqui não está querendo dizer que você pode ignorar o amor ao próximo, que você não precisa de amar o seu próximo. Pelo contrário, ele está dizendo que você não pode deixar de amar o seu próximo. Você deve amar e continuar amando. Você continua devendo o amor ao próximo. Você precisa amar o próximo sempre. Você, por mais que você ame o próximo, você ainda continua devendo o amor ao próximo. É diferente de uma dívida. Numa dívida, você quita aquela sua obrigação, você deve alguma coisa para João, você paga João, você não deve mais nada para João, você não tem mais compromisso nenhum com João. Mas o amor é diferente. Você ama e continua devendo amar. Você ama e precisa continuar amando. Orígenes, um dos pais da igreja antiga, ele disse que a dívida de amar é permanente e nunca saudamos. Então, o amor é uma dívida, mas é uma dívida positiva. É diferente da dívida que você tem para com o João. É uma dívida negativa. É ruim ficar devendo dinheiro, pegar emprestado e não devolver. Mas o amor é uma dívida permanente, mas é uma dívida positiva. É uma dívida que é maravilhoso. Bom, o amor... Não, vamos entrar no item número 2. A segunda tábua da lei. A lei dada a Moisés foi escrita em 2 tábuas. Você vai poder comprovar isso lá em Êxodo capítulo 34, versículo 1. A segunda tábua da lei, ela continha os preceitos reguladores dos relacionamentos humanos. Os 10 mandamentos, se você observar, ele vai estabelecer justamente isso. O relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o homem e o relacionamento do homem consigo mesmo. Se você vê lá os primeiros 4 mandamentos, eles vão estabelecer os relacionamentos entre o homem e Deus. É um relacionamento vertical. Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo. Então, é um relacionamento vertical. Agora, porque Deus não é nosso igual. Deus é superior a nós, é maior que nós.
Então, um relacionamento vertical. O nosso relacionamento com o homem é um relacionamento horizontal, porque estamos nos relacionando com os nossos iguais, né? Então, os primeiros 4 mandamentos: não ter deuses estranhos, o primeiro. O segundo, não fazer imagem de escultura. O terceiro, não profanar o nome do Senhor. E o quarto, guardar o sábado. Quando o mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não a adorarás e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele está estabelecendo regras de relacionamento entre Deus e o homem. O homem deve ser fiel com o Senhor, como uma mulher deve ser fiel ao seu marido, ou o marido ser fiel à mulher. Deus não aceita o adultério, a prostituição, a traição, a infidelidade nesse relacionamento nosso com Ele. Precisamos ser fiéis. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. É dos fiéis que Deus se agrada. E é isso que Ele quer de nós. Fidelidade. Que nós honremos o seu nome. Que nós não tomemos o seu nome em vão. Né? Louvado seja Deus. Que a gente não faça imagem de escultura. Deus é invisível, é espírito. Importa que a gente adoremos a Deus assim, em espírito, como Ele é. Não precisamos fazer uma imagem de escultura, uma visão, uma imagem de Deus. Deus quer que nós adoremos a Ele, não a imagem. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Então, o sábado, já diferindo um pouco do comentarista, eu vejo o sábado como um mandamento que trata do nosso relacionamento com Deus, do homem consigo mesmo e com o seu próximo. Por quê? O sábado estabelecia um descanso, mas também ele tinha uma festa solene, tinha reunião para buscar a Deus, né? Então, ele tinha relacionamento com Deus, tinha relacionamento com o próximo, como por ser um dia de descanso. Então, o seu empregado, você precisa dar descanso para ele. Ele não pode trabalhar 7 dias na semana. Ele precisa de descanso. O escravo precisa de dar descanso para o escravo, para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para você mesmo. Porque se você descansar, os seus empregados descansarão. Até o animal descansará. Então o sábado, ele fala também de um relacionamento trabalhista. Seu com seus empregados, seu com a sua família, seu consigo mesmo. Você precisa dar descanso para você mesmo também, né? Louvado seja Deus. Então, o dia de descanso foi feito por causa do homem. Ninguém pode trabalhar continuamente, né? A lei trabalhista, ela estabelece que o empregado tem que ter um dia de descanso semanal, preferencialmente aos domingos. Mas a lei de Deus, antes disso, Deus é justo. Deus ama a justiça social. Deus ama a justiça no trabalho. Deus ama a justiça em todos os setores da vida. Então Deus já estabeleceu que devia haver um dia de descanso para o trabalhador, um dia de descanso para ele poder também se dedicar a adorar o seu Deus, para ele se dedicar a Deus. Então, o homem não é máquina. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem com o homem, né? E do homem consigo mesmo também. Sim, isso é um relacionamento horizontal. Você com o seu próximo, seu semelhante. Honrar pai e mãe. Trata do seu relacionamento com seus pais. Tem que honrar, reverenciar, obedecer aos seus pais. Você tem que colocar os seus pais numa posição de honra. Tem que ter o devido respeito com seus pais. O 5º mandamento.
honrar aos pais. O 6º mandamento, não matarás. Esse mandamento fala do seu relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Mas comigo mesmo, irmão? Sim. Você não pode matar o seu próximo. A vida quem deu foi Deus. Deus é quem tira. Seu relacionamento com o seu próximo não pode ser tão conflituoso, chegar a ponto de você puxar as armas para ele e matá-lo. Não, não pode ser como o relacionamento de Caim com Abel, né? De maneira nenhuma. Nosso relacionamento tem que ser pacífico. Nós precisamos respeitar o próximo, ter paz com o próximo, né? Mas e consigo mesmo, irmão? Você não pode matar a você mesmo. Você não pode se suicidar. É proibido. Você não é dono da vida. Você não pode tirar a sua vida. Você não pode se suicidar. Não matarás é para você também. Para você que pensa em suicídio. Se você se suicidar, você está cometendo um crime. Você está matando a si mesmo. Não pode fazer isso. Precisamos ter um relacionamento pacífico conosco mesmos e com os outros. Precisamos aprender a nos amar, a gostar de nós mesmos. Gostar de nós do jeito que nós somos, né? Então, você não pode se detestar ao ponto de querer se matar. Não. E se você fizer isso, Deus cobrará de você. Não adulterarás. Fala do seu relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo. Você não pode ser infiel à sua esposa. Você não pode ser infiel ao seu esposo. O relacionamento no casamento deve ser baseado no amor e na fidelidade. Você deve ser fiel à sua esposa, até no pensamento, se você conseguir. Bom, o 8º mandamento, não furtarás. Aí você vai dizer assim, roubar, porque não roubarás. Bom, esse conceito de diferenciar roubo de furto, talvez tenha sido recente, tenha sido depois da lei de Moisés, porque furtar é pegar as escondidas, né? Pegar as coisas alheias, né? Sem uso de violência, às vezes, as escondidas. O roubar é pegar com emprego de violência, né? Então, mas entenda, não furtarás engloba roubar, porque não sabemos se naquela época já tinha essa definição, essa separação dessas duas ações. Mas na nossa lei hoje ela tem uma diferenciação de roubo e de furto, né? Se alguém pegou seu veículo sem você ver e levou, ele furtou. Se ele meteu as armas em você e tomou seu veículo, ele roubou. Foi sobre violência. Então, a lei estabelece o seguinte, a proteção da sua propriedade particular, né? Você não pode ser privado dos seus bens. Ninguém pode desejar ou cobiçar os seus bens e pegá-los e tomá-los ou pegar escondido. Não. Precisamos respeitar o nosso próximo, respeitar o seu direito a ter um patrimônio, a ter bens, a viver bem. Louvado seja Deus, assim como nós queremos também ter direito a ter patrimônio, a ter riquezas, a ter, aleluia, dinheiro. Nós precisamos respeitar o direito do nosso próximo também de ter. E não darás falso testemunho, é o 9º. Isso fala da responsabilidade da testemunha. A testemunha não pode mentir. Inclusive, na nossa legislação, a testemunha tem que falar a verdade. Ela faz um juramento. Nos julgamentos nos tribunais judaicos, a testemunha tinha que falar a verdade. Não era admitido a testemunha mentir. Ninguém era condenado sem o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, justamente para se evitar que, sendo uma só testemunha, se ela mentir, o réu está condenado. Então, a testemunha não pode mentir. O réu, se ele for condenado, a testemunha é chamada à responsabilidade. Se ele for condenado à pena de morte, a testemunha deve ser a primeira a tirar a pedra. A
testemunha tem que começar a matança, a execução da pena do sentenciado, Então, isso é uma responsabilidade, porque tem gente que fala demais, porque não tem compromisso, ele mente. Mas quando você chama a responsabilidade, se você o acusar, você vai ter que matá-lo, você vai começar a matança, a sentença, a execução da sentença. Então a pessoa vai pensar 2 ou 3 vezes antes de mentir. Então, falso testemunho é coisa que Deus não se agrada. Mentira é coisa que Deus não gosta. Não cobiçarás. A cobiça nos fala de um desejo excessivo das coisas dos outros. Então, o homem, Deus proíbe o homem desejar demasiadamente, veemente, possuir os bens do próximo. Parece que esse desejo precede o roubo ou o furto. O dever moral proíbe que se cobice a casa do próximo, a mulher do próximo, o escravo, os animais, e nem patrimônio algum do próximo. Então não cobiçarás. Diante dessas palavras, fica claro que a ideia principal da lei é estabelecer as regras de relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o homem consigo mesmo. Aqui o apóstolo deixa claro a importância das relações interpessoais. A vida nossa, irmãos, é de relacionamentos. A vida cristã é de relacionamentos. Se ela não está boa, é porque nós não estamos tendo bons relacionamentos com os irmãos. Nós precisamos melhorar nossos relacionamentos. Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas na nova aliança. Mas esses princípios morais que estavam na lei moral foram recepcionados pela a nova aliança. Tanto é que matar é pecado. Só que não é mais aplicada a pena de morte como naquela época, né? Aos Hebreus diz que 10:28 que se alguém transgredir a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Mas hoje não. Se alguém transgride a doutrina, se alguém não segue a doutrina, se alguém mata, se alguém rouba, ele não vai ser executado. Se você quer viver debaixo da lei, você deve também querer viver debaixo das punições para o desacatamento dos preceitos legais. Então, se você roubar, você deverá morrer. Mas na nova aliança, não. Se você roubar, você pode se arrepender, confessar os seus pecados e você será perdoado. Só há um pecado que não será perdoado ao homem: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos viver a nova aliança. Os homicidas não herdarão o reino de Deus, os mentirosos, os adúlteros, os fornicários. A palavra, a nova aliança diz claramente: isto é repudiável, mas não tem pena de morte. Bom, entramos para o terceiro e último subitem, o segundo grande mandamento. Finalizando aqui a nossa participação, o segundo grande mandamento está lá em Mateus 22, versículo 38. Amar ao próximo como a si mesmo. E o amor, ao próximo como a si mesmo fala de 2 relacionamentos. Você com o seu próximo e você consigo mesmo. Veja bem, quem ama a si mesmo não pratica suicídio, porque isto é proibido pelo mandamento: não matarás. Quem ama ao seu próximo não vai desprezar, tratar mal ou desonrar, o seu próximo. Não vai matar o seu próximo, não vai desonrar nem maltratar os seus pais, não vai trair a esposa, não vai furtar os pertences do próximo, não vai falar mentiras a respeito do próximo e nem vai ter desejo demasiado de possuir o que é dos outros, ou seja, não vai cobiçar os bens do próximo. Resumindo, a base dos nossos relacionamentos deve ser o amor. Deve ser o amor e a fidelidade. Precisamos ser fiéis nos nossos relacionamentos,
E o amor que Deus exige de nós aqui, que na nova aliança os apóstolos escreveram, Jesus falou, o amor que Deus exige de nós é o amor ágape. E o que é o amor ágape? Meus irmãos, o amor ágape é um amor divino e sacrificial, como foi o de Jesus Cristo, que morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tipo de amor que Deus está exigindo de nós. Mas você diz, mas é difícil, irmão. É difícil, sim. Amar não é fácil. É por isso que é um amor sacrificial. Tem que ser paciente, tem que suportar. Em 1 Coríntios 13 fala as características desse amor. O amor, ele não é egoísta, ele não é indecente, ele não trata com leviandade, ele tudo suporta, é paciente. Então o amor, ele é sacrificial, né? Ele é o amor ágape. Então, irmãos, nós vivemos na nova aliança. E o grande mandamento para nós hoje é amar o próximo como a si mesmo. Um dos grandes mandamentos. Então, meus irmãos, amar ao próximo como a si mesmo, né? Você precisa gostar de você também. E assim como você gosta de você, você precisa gostar dos irmãos. Você precisa de amar os irmãos, né? O grande problema que nós temos hoje é de relacionamentos. Então, irmãos, queremos encerrar por aqui, né? Os princípios morais, eles devem estar no nosso coração e serem seguidos por amor, não por obrigação, de forma que mesmo que a lei seja revogada, ou tenha ausência de lei no nosso país, nós ainda assim seguiremos estes princípios morais, porque fazem parte de nós, porque o Espírito de Deus habita em nós e o reino de Deus está em nossas vidas. Deus, o Espírito de Deus, ele nos guia, nos orienta, nos conduz e produz em nós os frutos dele, os frutos do Espírito Santo. É só por isso que nós conseguimos seguir estes princípios, porque nós fomos incapazes de seguir a lei, mas com o Espírito de Deus em nós, nos aconselhando e nos orientando e produzindo em nós os frutos do Espírito, nós conseguimos. Que a paz do Senhor esteja com todos e tenham todos bons relacionamentos com Deus e com o seu próximo e consigo mesmo. Ame-se a você mesmo. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor para todos. Bom, atendendo aí a um pedido da Superintendência da Escola Dominical, nós vamos tecer um rápido comentário da nossa lição de número 10, que trata-se por título Os Deveres Civis, Morais e Espirituais. E nós vamos ficar com o terceiro tópico, que aborda aí a temática dos deveres espirituais. Hoje, diferente dos tempos apostólicos, do início da igreja, me parece que o cristão da atualidade ele não está muito preocupado com as suas funções, com as suas atribuições espirituais. Eu vou aqui substituir esse termo deveres espirituais por atribuições espirituais. Não porque não concorde, mas por achar assim, que é uma expressão muito forte, né? E tendo em vista que o ser humano, ele, na sua natureza, ele tende a negar um pouco os deveres. Então nós vamos tratar dessa forma de atribuições espirituais. E tendo por base a carta de Paulo aos Romanos, como sugere aqui o comentarista, no capítulo 13, o versículo 11 diz o seguinte: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós temos aqui uma base muito interessante que o crente odierno me parece que está deixando um pouco de lado, né? A sua consciência temporal, ou seja,
Lá no início da igreja primitiva, aqueles cristãos que se convertiam a Jesus Cristo, eles esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. E nós sabemos, já se passaram em aproximadamente 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Porém, essa consciência, como sugere aqui o primeiro tópico o subtópico, na verdade, do terceiro aqui, os deveres espirituais, ele sugere a consciência escatológica, coisa que nós vimos na prática, através do texto bíblico, que os nossos irmãos da igreja primitiva estavam aguardando. Eles tinham uma consciência que a qualquer momento Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. E me parece que na atualidade essa não é uma preocupação de muitas igrejas, de muitos cristãos, tendo em vista aí as muitas atribuições, o corre-corre do dia a dia, trabalho, faculdade, enfim, coisas outras que vão substituindo essa consciência e, consequentemente, nós vamos deixando de lado as nossas atribuições espirituais. Dentre elas, por exemplo, destacamos aqui a adoração a Deus. Eu até costumo dizer que o crente ele tem dois propósitos. O primeiro, ele foi criado para adorar a Deus, e o segundo, para dar continuidade ao plano de salvação, coisa que muitos crentes hoje, infelizmente, não estão praticando. E onde está a falha nisso tudo? Nós vemos aqui que essa consciência, no primeiro tópico, trazendo aqui ao comentário da lição, essa consciência escatológica, ou seja, essa consciência de que as últimas coisas já estão acontecendo, ela está afastada da igreja na atualidade. E isso nos leva, em consequente, ao tópico 2, que é a consciência da salvação. Será que nós acreditamos realmente que somos salvos? E se acreditamos que somos salvos, temos essa consciência missionária que nós devemos levar essa salvação adiante? Então, quando tratamos dos deveres, como sugere aquela lição que eu prefiro abordar, as atribuições espirituais, não são apenas aquelas de nos reunirmos muitas vezes nas igrejas, aquele crente, o famoso crente de quatro paredes, se reúne no domingo, na terça-feira, nas quintas-feiras, cultos disso, culto daquilo, e louva a Deus, adora, e a sua atribuição espiritual, a sua missão espiritual. Será que nós estamos, de verdade, na atualidade, nos preocupando com isso? Será que a nossa consciência ela não está cauterizada por outras coisas que não a nossa atribuição de verdade em servir a Deus, em cumprir com o nosso propósito? Como disse no início, todo crente ele tem uma missão de dar continuidade ao plano de salvação. E muitas vezes nós nos preocupamos em pregar o amor, em anunciar o amor, em dizer que estamos na igreja, em frequentar a igreja, mas a verdadeira mensagem salvadora, como sugere aqui o tópico 2, a consciência da salvação, nós estamos deixando de lado. Igreja, é urgente, na última hora, um despertamento espiritual. Embora nós saibamos que a igreja tem sim outras atribuições, mas infelizmente é urgente que a igreja se desperte, que a igreja faça aquilo que ela tem que fazer. Os nossos deveres espirituais eles vão muito além de quatro paredes. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão que foi nos entregue pelo próprio Senhor Jesus para que nós possamos continuar nessa obra de salvação. E para corroborar com o que nós falamos, eu quero deixar aqui para a meditação de todos, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 31 em diante, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos.
Isso eu acredito que resume a nossa missão espiritual, as nossas atribuições espirituais. Tudo aquilo que venhamos a fazer, que seja para a glória de Deus, para glorificar ao nome do Senhor. E acima de tudo, como nós já viemos aprendendo aí desde a primeira lição desse trimestre, fazer isso não buscando o interesse próprio, não buscando a glória própria, não buscando aquilo que vai agradar a nós mesmos, mas primeiramente agradando ao Senhor, aquele que nos alistou para esta guerra. E finalizando, uma das funções espirituais da igreja que nós temos é não nos tornar causa de tropeço. Isso, é claro, vai além de tudo aquilo que nós falamos aqui, mas eu queria deixar para a nossa meditação esses 3 versículos, porque é o que nós precisamos na atualidade. É urgente, como disse aqui já, é urgente um despertamento espiritual. Abandonar o nosso ego, abandonar tudo aquilo que diz respeito ao ser humano e trazer verdadeiramente uma mensagem cristocêntrica, colocando Deus no lugar dele e o nosso lugar como simples divulgadores desta mensagem. Amém? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.